Você já se perguntou por que as relações entre homens e mulheres às vezes parecem tão complexas e cheias de mistérios? Parece que, apesar de convivermos lado a lado há milênios, ainda há camadas profundas que nos escapam. Freud, o pai da psicanálise, dedicou boa parte de sua vida a desvendar os labirintos da mente humana. E, quando o assunto era a relação entre os sexos, suas descobertas foram ainda mais polêmicas. Ele mergulhou em um universo de desejos, conflitos e simbolismos, buscando entender as raízes de comportamentos e padrões que moldam nossas experiências amorosas e sexuais. Mas, e se eu te disser que Freud, por mais revolucionário que tenha sido, deixou algumas verdades sobre as mulheres de lado? E se alguns de seus insights, por mais controversos que sejam, ainda ressoam com a realidade de hoje? Nesse mergulho, vamos explorar as ideias de Freud sobre o feminino, confrontando-as com a visão contemporânea e buscando entender como elas se conectam com as relações de poder, a dinâmica familiar e a construção da identidade de gênero na sociedade moderna. Será um caminho repleto de nuances, reflexões e, quem sabe, algumas verdades desconfortáveis, mas que podem iluminar a nossa própria compreensão do feminino. Prepare-se para desvendar, junto comigo, as camadas escondidas da psique feminina e descobrir o que Freud, com toda a sua genialidade e controvérsias, descobriu sobre elas. Uma das contribuições mais controversas de Freud reside em sua teoria do desenvolvimento psicossexual. Ele propôs que a criança atravessa diversas fases, cada uma marcada por um ímpeto libidinoso direcionado a áreas específicas do corpo. A fase fálica, por exemplo, é caracterizada por uma atração inconsciente pelo genitor do sexo oposto. Agora, pense nesta teoria no contexto das relações de poder entre homens e mulheres. Freud argumentava que, em sua busca por satisfação, o menino passa por uma castração simbólica, renunciando à sua identificação com a mãe e ao seu desejo por ela, enquanto o desejo da menina pela figura paterna é reprimido e direcionado para o pai. Essas repressões, segundo Freud, moldam a psique feminina, deixando uma marca profunda em sua sexualidade e em sua relação com os homens. Mas é preciso analisar criticamente essa perspectiva. Essa ideia de que o feminino é definido por um desejo reprimido e por uma busca por um retorno ao estado original é, para muitos, uma visão limitada e até mesmo perigosa. Critica-se Freud por perpetuar estereótipos de gênero e por desconsiderar a diversidade de experiências e desejos das mulheres. A psicanálise de Freud, por mais que tenha sido revolucionária, não se ajusta à complexidade da vida real. As relações entre homens e mulheres são moldadas por uma multiplicidade de fatores: cultura, contexto social, histórico, individualidade e muito mais. Reduzir essa rica trama a um simples mecanismo de repressão e desejo, como fez Freud, ignora a força e a autonomia da mulher. No entanto, ignorar completamente as contribuições de Freud seria um erro. Sua obra, por mais controversa que seja, ainda nos desafia a pensar sobre as raízes da sexualidade humana e sobre as complexidades da experiência feminina. É importante termos em mente que Freud escreveu em um contexto histórico específico, dominado por normas sociais e por uma visão limitada do papel da mulher na sociedade. Freud também explorou o conceito de complemento. Para ele, o masculino e o feminino não são entidades isoladas, mas sim partes complementares de um todo. O homem, segundo sua teoria, busca a plenitude através da sua capacidade de ação e conquista, enquanto a mulher busca o feminino na receptividade, na intuição e na conexão emocional. Essa visão de complementação, apesar de idealizada, reforça uma dicotomia rígida entre os sexos, perpetuando a ideia de que a mulher é o oposto do homem, um reflexo incompleto. Isso nos leva a questionar: será que essa busca pela complementação não reforça a ideia de que a mulher é incompleta sem o homem? Essa perspectiva pode contribuir
para a perpetuação de estereótipos e expectativas limitantes, moldando as percepções sobre os papéis de gênero na sociedade. Afinal, se a mulher é vista como o complemento do homem, como podemos esperar que ela se desenvolva plenamente como indivíduo independente e autônomo? Podemos observar essa dicotomia em diversos aspectos da vida social. Na publicidade, por exemplo, frequentemente vemos a mulher representada como a musa, o objeto de desejo, a figura que completa o homem. Na política, a mulher ainda é vista como mais suave, menos agressiva, mais sensível, características que, paradoxalmente, podem ser vistas como fraquezas. Essa visão de complementação, por mais bem intencionada que seja, pode limitar as oportunidades e as aspirações das mulheres. Freud, ao explorar a figura feminina, também se debruçou sobre o conceito de identidade. Para ele, a mulher, em sua busca por se afirmar, se confronta com a impossibilidade de alcançar a plenitude da masculinidade. Ela se vê diante de um dilema: ou se submete à norma masculina, negando sua individualidade, ou se rebela, buscando um espaço próprio, mas correndo o risco de ser vista como masculinizada, anormal, inadequada. Nessa busca por identidade, a mulher se torna prisioneira de um jogo de espelhos, refletindo a masculinidade que a cerca, tentando imitá-la, mas nunca se completando. Agora, pense em como essa teoria se manifesta na sociedade contemporânea. A mulher ainda é pressionada a se encaixar em padrões de beleza e comportamento impostos pela cultura, padrões frequentemente associados à figura feminina tradicional. A mídia, por exemplo, frequentemente apresenta uma visão estereotipada da mulher, enfatizando sua beleza física, sua fragilidade, sua passividade. Essa representação, por mais que se tente modernizar, ainda perpetua a ideia de que a mulher é incompleta, precisa ser feita por um homem, precisa se submeter a certos códigos de conduta. Mas essa busca por identidade feminina não se limita apenas à dimensão individual. Ela se manifesta também na relação entre os gêneros, na maneira como a mulher se posiciona em relação ao homem. Freud, ao analisar a dinâmica de poder entre os sexos, observou como a mulher, em sua busca por autonomia, pode se encontrar em um paradoxo. Se aproxima do masculino, arrisca ser vista como masculinizada, perdendo sua essência feminina, mas se submete ao feminino tradicional, corre o risco de ser reificada, desvalorizada, reduzida a um objeto. Considera agora a influência dessas ideias na sociedade moderna. Muitas mulheres lutam para encontrar um equilíbrio entre sua identidade individual e suas expectativas sociais. A pressão para ser forte, independente, successful no mundo profissional pode entrar em conflito com a expectativa de ser feminina, sensível, compassiva em suas relações pessoais. Essa tensão entre o público e o privado, entre o profissional e o doméstico, é uma realidade enfrentada por muitas mulheres em nossa época. Outro aspecto importante a considerar é a influência da cultura e da história na construção da identidade feminina. Em diferentes culturas, a mulher é vista de maneiras distintas, com papéis e expectativas sociais variadas. É crucial reconhecer essas diferenças e evitar generalizações, pois a experiência feminina é múltipla e rica, moldada por uma miríade de fatores. Freud, ao explorar a psique feminina, também se debruçou sobre o conceito de repressão. Para ele, a sociedade, com suas normas e expectativas, impõe uma série de tabus e restrições à expressão feminina. Esses tabus, muitas vezes inconscientes, moldam a experiência da mulher, limitando sua liberdade e sua capacidade de se expressar plenamente. Imaginem, por exemplo, a mulher que sonha em ser médica, mas enfrenta a resistência da família ou da sociedade, que a incentiva a seguir um caminho mais tradicional. Essa repressão, sutil e insidiosa, pode se manifestar em diversos aspectos da vida da mulher, desde a escolha da profissão até a expressão sexual, passando pela vivência de emoções e sentimentos considerados femininos, como a tristeza, a angústia, a fragilidade.
Essa repressão, porém, não é um fenômeno unilateral. A mulher também internaliza essas normas e expectativas, muitas vezes sem sequer perceber. Essa internalização se torna uma espécie de arma de defesa, um mecanismo para se proteger do julgamento, da crítica, da rejeição. A mulher pode, por exemplo, reprimir suas vontades, seus desejos, suas ambições, para se conformar à imagem idealizada da mulher perfeita que a sociedade lhe impõe. Em outras palavras, a mulher se torna cúmplice de sua própria opressão, internalizando as regras que a limitam. Porém, é fundamental reconhecer que a mulher, apesar da repressão, é capaz de resistir, de se insurgir contra esses limites impostos. A história está repleta de exemplos de mulheres que desafiaram as normas, que romperam barreiras, que lutaram por seus direitos e por sua liberdade. A busca por autonomia e pela autoexpressão é um processo contínuo, que exige coragem, força e resiliência. Freud também dedicou atenção à relação da mulher com a sexualidade. Para ele, a sexualidade feminina era um processo mais complexo e menos direto do que a masculina. A mulher, segundo sua teoria, não se orientava pela busca pela satisfação física, mas sim pela busca por conexão emocional e por intimidade. A sexualidade feminina, em sua perspectiva, era permeada por um forte componente de identificação, de desejo de se conectar com o outro, de buscar um sentido de pertencimento e completude. Agora, pense em como essa perspectiva se relaciona com as experiências e expectativas das mulheres na sociedade contemporânea. A busca por conexão emocional e por intimidade, que Freud via como um elemento central da sexualidade feminina, se torna ainda mais relevante em um mundo cada vez mais individualizado e conectado. As relações interpessoais, as redes sociais, as plataformas de encontro online, tudo isso molda a maneira como as mulheres se conectam, se apaixonam, se expressam sexualmente. Freud também explorava a ideia de que a mulher se torna objeto de desejo, sendo vista como um símbolo de beleza e maternidade. Essa visão, perpetuada pela cultura e pela sociedade, pode contribuir para a criação de estereótipos que limitam a expressão feminina. A mulher pode se sentir pressionada a se conformar a uma imagem idealizada, a ser desejável, a ser mãe, a ser feminina, de acordo com os padrões impostos pela cultura. Em outras palavras, a mulher pode se tornar prisioneira de uma visão masculina da sexualidade, sendo reduzida a um objeto de desejo, a um símbolo, a uma fantasia. Freud também explorou a relação da mulher com a imagem corporal. Para ele, a mulher se relaciona com seu corpo de maneira mais complexa do que o homem, pois se vê constantemente avaliada e julgada por sua aparência física. A sociedade, com suas normas de beleza e padrões estéticos, impõe expectativas e pressões sobre a mulher em relação ao seu corpo, o que pode levar a sentimentos de insatisfação, inadequação e até mesmo a transtornos alimentares. Imagens de mulheres perfeitas inundam os meios de comunicação, criando um padrão inalcançável que pode impactar profundamente a autoestima e a autopercepção da mulher. Agora, considere como isso se manifesta na vida cotidiana. A mulher se depara com uma enxurrada de mensagens sobre como deveriam ser suas formas, seus traços, sua aparência. Anúncios, revistas, redes sociais, tudo isso contribui para a construção de uma imagem idealizada da mulher, que muitas vezes se torna um fardo, uma fonte de angústia e comparação. A pressão por ser magra, bonita, saudável, pode ser sufocante, levando a uma busca incessante por conformidade e uma intensa crítica da própria imagem. Essa busca por agradar aos padrões estéticos impostos pela sociedade pode ter consequências negativas para a saúde mental da mulher. A insegurança, a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão podem se tornar companheiras constantes, corroendo a autoconfiança e a felicidade. É crucial lembrar que a beleza é um conceito subjetivo, culturalmente construído,
e que cada mulher é única e especial em sua individualidade. A verdadeira beleza reside na autenticidade, na valorização da singularidade, na celebração da diversidade. Exploramos as ideias de Freud sobre a mulher, mergulhando em um universo complexo de desejos, repressões e expectativas sociais. Percorremos um caminho que nos levou a confrontar visões controversas, estereótipos limitantes e padrões que ainda ecoam na nossa sociedade. A psique feminina, com suas nuances e contradições, se revela como um mosaico de influências culturais, históricas e individuais. Como um caleidoscópio, cada olhar sobre Freud revela novas perspectivas, novas camadas de significado. As ideias de complementação, de identidade, de repressão e de relação com o corpo se entrelaçam, formando um tecido complexo que nos convida a refletir sobre a nossa própria compreensão do feminino. A mulher se torna, então, um enigma fascinante. Um ser multifacetado que desafia as categorias e os rótulos, que se reinventa a cada geração. Refletindo sobre essa jornada, até aqui, percebemos que o legado de Freud, apesar de suas controvérsias, nos impulsiona a continuar a investigar, a questionar e a buscar uma compreensão mais profunda da complexidade da experiência feminina. As questões que ele nos apresenta, embora formuladas em um contexto histórico específico, ainda ressoam com a realidade contemporânea, desafiando-nos a olhar para o mundo de maneira mais crítica e consciente. Freud nos presenteou com uma chave para desvendar os mistérios da psique feminina, uma chave polêmica, que abre portas para reflexões profundas e desafiadoras. Suas ideias, embora reverberem em um contexto histórico que hoje nos parece distante, ainda ecoam em nossa própria compreensão do feminino. A mulher se revela como um enigma fascinante, uma força motriz de transformações e revoluções, sempre em busca de autodescoberta, de autonomia e de reconhecimento. A jornada que percorremos juntos nos convida a abandonar a complacência e a buscar uma compreensão mais genuína da experiência feminina. Devemos olhar para além das aparências, para além dos rótulos e das categorias pré-definidas e reconhecer a mulher em sua complexidade e na sua singularidade. A verdadeira beleza reside na autenticidade, na celebração da diversidade, na capacidade de romper barreiras e de trilhar seu próprio caminho. O legado de Freud, por mais controverso que seja, nos impulsiona a continuar a indagando, a questionando, a desconstruindo os paradigmas que moldam nossa visão do mundo. É preciso corroborar suas ideias com o conhecimento atual, com a experiência de mulheres de diferentes origens, culturas e realidades. O diálogo aberto e honesto, a escuta atenta, a valorização da individualidade feminina são os pilares para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária, onde o feminino seja celebrado em toda a sua plenitude e diversidade. O verdadeiro florescimento começa agora. É o momento de abraçarmos a complexidade, de celebrarmos a individualidade e de construirmos um futuro onde a voz da mulher seja ouvida, respeitada e valorizada. É hora de construirmos um mundo onde o feminino possa florescer em toda a sua expressão, em toda a sua força e beleza.